Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No início desta nova aula, vamos juntos clamar a Deus para que Ele derrame com abundância o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Vamos rezar juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, vamos continuar no percurso, especialmente da última aula, que está nos colocando aqui em um momento o qual os hebreus, os israelitas, que já estão em número de milhares, estão ao pé do Monte Sinai, e Moisés se ausentou deles por 40 dias, aproximadamente, e neste intervalo eles resolveram fazer um bezerro de ouro. O bezerro de ouro, ele pode ser traduzido em um desejo pessoal em que o ser humano ele quer modelar um Deus ao seu bel prazer. Poderíamos pensar de outra maneira também, mas creio que esta é suficiente para caminharmos adiante. O fato é que Deus, sendo o Criador de todas as coisas, somente Ele conhece aquilo que é melhor para todo ser humano. Somente Deus conhece o melhor caminho para que a humanidade possa estar trilhando. É por isso que no Novo Testamento, Deus envia seu Filho a fim de conduzir a humanidade decaída de volta ao paraíso que nos foi tirado, roubado pela antiga serpente. E agora, desde o Antigo Testamento, Deus ele quer se colocar à frente do seu povo. E como que ele vai fazer isso? Ele nomeou Moisés como seu mediador, e por intermédio de Moisés, ele se comunica aos filhos de Israel. Porém, como eu bem disse, os filhos de Israel, eles pensaram que Moisés estava demorando a retornar, modelaram um bezerro de ouro e ficaram em torno do bezerro de ouro. Obviamente que Deus, sendo o Criador de todas as coisas, Ele não aceita ser colocado em segundo, terceiro, quarto ou em outro plano, a não ser no centro da vida do ser humano. E até então Deus estava ali, à frente dos filhos de Israel. Contudo, agora com esta ação dos israelitas,
Deus, de um certo ponto de vista, ele fica indignado, né? E pede para que Moisés retorne aos filhos de Israel para novamente instruí-los. E quando Moisés ele retorna e vê que todo o povo está em torno do bezerro de ouro que eles construíram, Moisés ele também se sente indignado. Ele toma o bezerro de ouro, quebra toda a mobília que está em volta. A história do livro do Êxodo diz que ele joga de volta no fogo para que o bezerro de ouro seja totalmente queimado e triturado. E ali então há breves discussões entre alguns anciãos, Moisés e também Arão, porque Moisés ele cobra Arão. Moisés se ausentou e deixou Arão no seu lugar. Porém, Arão ele não soube conduzir todo aquele povo. Arão ele cedeu à pressão do povo. E por isso o povo conseguiu seduzir Arão a fazer um bezerro de ouro, e assim os israelitas se desviaram. Lição importante. É fundamental que aqueles que sempre lideram aprendam a observar que, por vezes, muitas pessoas tentam pressionar os líderes a fim de que eles cedam e assim os erros possam ser cometidos. Os filhos de Israel, eles fazem isso com Arão. E esta conduta de Arão vai custar um pouco caro para ele, porque ele será chamado a atenção por Moisés, obviamente. Moisés, como eu bem disse, fica indignado. Contudo, o bom líder, ele sempre se esforça ao máximo possível para que nenhum dos seus liderados sejam extraviados ou perdidos. Em todo este cenário, do capítulo 20 ao 32 do livro do Êxodo, com toda a indignação de Moisés, mesmo assim ele sente compaixão. A compaixão de Moisés por aqueles errantes, aqueles pobres errantes que quiseram substituir o Deus único de Israel por um bezerro de ouro, novamente será transformada em oração. Moisés, novamente, ele vai se retirar com o Senhor Deus e ele vai interceder por todos os israelitas. Ele vai pedir ao Senhor Deus mais uma vez que tenha compaixão. E neste pedido de Moisés, como ele é o principal líder dos israelitas, novamente Deus se compadece e concede o perdão aos israelitas. E nessa concessão de perdão, então, Deus ele continua a instruir Moisés como que deve ser daquele momento em diante. Então, daquele momento em diante, eles não vão ficar mais acampados no Monte Sinai,
Não. Receberam o perdão através da intercessão de Moisés. Mas agora, a partir do capítulo 32 do livro do Êxodo, eles vão levantar acampamento para arrumar a terra prometida. E neste conjunto de informações, Moisés recebe então do Senhor Deus várias normas, a fim de que os israelitas comecem agora a aprender a ter boa conduta. E as normas que Deus diz a Moisés para ensinar ao povo se refere desde a construção de um templo, mas preste bem atenção, ainda neste caso se trata de um templo móvel. É uma espécie de uma grande tenda, com suas mobílias na parte interna e na parte externa igualmente, com todas as suas ritualidades. Será feito um altar, deverá ter os utensílios sagrados, né? Vamos utilizar esta palavra, utensílios sagrados, porque vasos sagrados só vai ser a partir do Novo Testamento, sobretudo nos primeiros séculos do cristianismo, que vamos utilizar essa terminologia, vasos sagrados, né? Todos aqueles vasos que estão ali imbuídos, que devem ser usados para o ritual de cada missa, vasos sagrados. Aqui no Antigo Testamento ainda é chamado de utensílios sagrados. Então, haverá a necessidade de ter uma grande tenda onde Deus vai se manifestar a Moisés. Mas insisto, para que você compreenda bem, se trata de um santuário, né, móvel. Por que móvel? Porque eles ainda não chegaram na terra prometida. Então, onde eles acamparem, eles estendem a tenda para que seja um espaço privilegiado onde Deus possa se manifestar a Moisés. E isso vai acontecer durante uma longa caminhada até as portas da terra de Canaã, né, que é onde eles vão se estabelecer mais tarde. Mas até que chegue lá, esta tenda, com toda a sua mobília, com os utensílios sagrados, com o altar, com as vestimentas próprias, com candelabros e assim por diante, deverão sempre ser transportado de maneira correta, de maneira digna, porque se trata, mesmo que seja móvel, se trata de um templo sagrado, né? E isto então é importante, porque nós notamos que a partir de então, Moisés, ele sempre estará ali, mais próximo ao povo, né? De um certo modo, este santuário que é móvel vai fazer com que Moisés não se distancie mais dos israelitas, a fim de que eles não cometam os mesmos erros ao pé do Monte Sinai. Monte Sinai, né, eles ficaram lá embaixo no Monte Sinai e Moisés subiu até o monte e ficou lá 40 dias. Agora, com essa tenda móvel, é diferente. Onde eles acamparem, a tenda estará mais próxima dos israelitas. E assim ficará mais fácil de Moisés sempre conduzir o povo com as instruções de Deus. É assim que vai funcionar nesta caminhada. Moisés, o mediador, ele entra na tenda
Deus se manifesta a ele, né? E há ali um momento de comunicação divina. Deus se comunica com Moisés e Moisés, por sua vez, ele sempre levará as instruções a todos os israelitas. E assim acontece até praticamente o término, né, do livro do Êxodo. O livro do Êxodo, ele vai se encerrar no seu capítulo 40, né? E depois do capítulo 40, haverá ali algumas normas mais específicas, né? E é importante isso porque nos faz enxergar claramente que desde a libertação do Egito, né, nos parece que a primeira preocupação era essa, né? Tirar o povo das garras do faraó. Agora, Deus fez com que os filhos de Israel caminhassem à frente e fossem protegidos. O mal que estava perseguindo eles até o momento fora derrotado no Mar Vermelho, na passagem do Mar Vermelho. E agora você começa a perceber que na condução dos filhos de Israel, cada vez mais Deus ele vai aprimorando as suas leis sagradas, as quais Ele quer que os filhos de Israel sigam todas elas. E Moisés, então, se torna o principal mediador. E isso é importante porque haverá agora uma outra parte da Sagrada Escritura, a qual nós vamos também observar alguns detalhes dela. O livro do Levítico, dos Números e também do Deuteronômio, né? Vamos olhar rapidamente. E todos esses livros, chamados na Sagrada Escritura de Pentateuco, os 5 primeiros livros, está dentro deste conjunto, o qual Deus ele faz o pacto com Abraão e agora está sendo passado de geração em geração. A geração atual agora é Moisés e os israelitas que foram libertos do rei do Egito. Próximo livro da Sagrada Escritura será o livro do Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos aprender um pouco sobre eles, tá? Muito obrigado por nos acompanhar até agora. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.